Eu venho de uma família que tinha uma militância católica, né, na década de 60. Meus pais, eles eram da Juventude Estudantil Católica e eram também da Juventude Universitária Católica, da JEC e da JUC. E ali tiveram uma formação muito sólida, né, de uma igreja que era uma igreja engajada, uma igreja que ali no Concílio Vaticano II, com o Papa João XXIII, né, ela deu uma guinada no sentido de ser uma igreja da justiça social, né, e essa formação certamente foi muito útil. Tinha um bar, tinha jogos de ping-pong, pebolim, dama, xadrez. Então nós, ali naquele equipamento, também pudemos exercitar a atividade política, né, de organização da juventude. Tinha peças de teatro, dança. Isso foi uma oportunidade ímpar. Com 15, 16 anos, você administrar um equipamento com aquele grau de autonomia, um grau de aprendizado, né, de mexer com dinheiro, prestar contas, fazer funcionar o barracão da igreja. Né? Então, aquilo também foi muito importante na minha infância. Né? Você nasceu quando? Eu nasci em maio de 1961, 6 de maio de 1961. Né? Então, isso é por volta de 75, 76 que você está contando. É isso. 74, 75. E como é que era essa igreja lá? A igreja lá, ela era uma igreja? Quem era o bispo? Não, o padre era um padre holandês. E ele, digamos assim, da minha lembrança com ele, era essa, de ser um padre que acreditou na gente. Eu era coroinha, né? E o padre nos deu essa oportunidade. E tem além da família, da escola, dessa oportunidade que a igreja me deu, o meu pai era um militante político, né? Ele era membro do Partido Democrata Cristão. Então, na nossa infância, as memórias que nós tínhamos eram da relação com Plínio de Arruda Sampaio, André Franco Montoro, Darcy Passos. Ele tinha também pessoas que vinham do Partido Democrata Cristão, mas que não foram para a oposição, ficaram na arena, né? E que ele também tinha relação, como era o caso do Carvalho Pinto. O Carvalho Pinto era uma grande referência para o Partido Democrata Cristão, porque o Partido Democrata Cristão participou do governo Carvalho Pinto no estado de São Paulo. E ele, então, manteve aquele grupo todo, né? Grande parte desse grupo foi para a oposição, foi para o MDB. Né? Mas uma parte do grupo ficou na arena, né? Entre eles o Carlos Alberto Alves de Carvalho Pinto. Então, eu acho que a oportunidade que tive na família, né? A oportunidade que eu tive na escola, na gestão do barracão, né? E na própria cidade, né? Assistindo à própria militância do meu pai. Meu pai, muito jovem, foi prefeito de Águas da Prata. Ele foi prefeito de Águas da Prata em 1956, ele era de 32, então ele tinha 24 anos quando ele foi prefeito. Né? E depois ele não foi mais prefeito, porque veio a ditadura militar e ele foi para a advocacia, etc. Então, eu tive também essa oportunidade de conhecer a política pelos óculos, pela vista do meu pai, que era também professor de Direito Constitucional.
Isso também me deu um gosto pelo direito e um gosto pelo direito constitucional. Né? Ele chegou a ter problemas com a ditadura? Não, não, não. Mas era um crítico assaz, severo da ditadura. Né? E eu sofri muita influência, também era uma cidade turística, né? De pessoas que frequentavam a cidade e que eram politizadas. Né? Politizadas. Bom, aí com 16 anos eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Né? E morei numa família cristã, igualmente, que aprofundou meu, digamos assim, minha inclinação cristã. Né? E fiz lá o terceiro colegial. Me formei no colegial lá e vim para cá e fui fazer cursinho em Ribeirão Preto. Você ficou nos Estados Unidos, foi em Nova York, né? Não, não, fiquei numa cidade, fiquei num estado muito pequeno, no meio oeste, no oeste dos Estados Unidos, chamado Idaho. Como se fosse o Piauí daqui, é o Idaho para eles. Né? Eu fiquei lá e quando voltei, eu fui fazer cursinho em Ribeirão Preto. Né? E o cursinho de Ribeirão, eu sofri também uma forte influência dos professores do cursinho. Né? Eu me lembro de alguns deles, me lembro de dois professores de histórias, o José Dantas, e me lembro de um outro que me foge o nome, e de um professor de geografia, Melenhadas. Né? Ali eu tive uma nova dose de política do Brasil, tal, que me veio fazer direito. Aí eu prestei vestibular na PUC, passei, e prestei vestibular aqui na São Francisco, no Largo São Francisco, passei. Então eu tinha 17 anos, em 1979, não tinha completado ainda meus 18 anos, que eu sou de 61, né? E aí entrei no Largo São Francisco e vim morar em São Paulo. Né? E em 79 a gente sofria a influência da oposição à ditadura militar. Né? Eu me lembro que o trote nosso foi um aluno entrou marchando dentro da sala de aula e com cap na cabeça e disse: nós precisamos fazer uma abertura lenta, gradual e suave, né? Que era o discurso do Geisel. Né? Então já a ironia, o humor, né, para a oposição que a juventude está fazendo. Eu tenho esse cara até hoje é meu amigo, Roberto Mônaco. Ribeirão? Você ficou quanto tempo em Ribeirão? Eu fiquei 4 meses. Você teve contato com a igreja lá? Eu ia na missa aos domingos, um bom padre, me lembro, não lembro o nome dele, mas era um padre que tinha o viés teológico dele já era um viés progressista. Né? E quando vim para aqui, para São Paulo, né, eu fui trabalhar no Itaú, de estagiário. E lá no Itaú eu fazia aquelas ações de cobrança do carro. O cara financiava o carro. Se ele não pagasse o financiamento, você fazia uma ação de cobrança. Se ele não pagasse, você fazia uma ação de busca e apreensão. E se ele não pagasse, você transformava a ação em ação de depósito e pedia prisão por depósito infiel. Na faculdade, eu sofrendo influência do movimento estudantil, né? Eu tinha 3 tendências ali que me tentavam me arregimentar. Né? Tinha o pessoal do PCdoB, o pessoal do MR8 e um pessoal que mais tarde foi para a formação do PT, que era a chamada Refazendo, que era um pouco ligada à AP, né? Geraldinho Siqueira e tal. E no Banco Itaú eu tendo que me haver com essas ações de cobrança, de prisão por dívida. Então tinha uma contradição em si, mas era a minha sobrevivência. Né? E eu me lembro que no segundo semestre eu
falei, eu não quero continuar na faculdade, não quero continuar no Itaú. Aí abandonei ambos e voltei para Águas da Prata. Né? E me puseram para... Teve uma crise de combustível, me puseram para gerenciar um posto de gasolina. E eu instituí um certo socialismo no posto de gasolina. Todo mundo ganhava igual no posto de gasolina. Não deu muito certo aquilo lá. Né? E eu sofri aqui em São Paulo uma influência também religiosa dos jesuítas, ali do Colégio São Luís, Padre Brandão. Né? Ele fazia um trabalho numa favela lá na Zona Sul, da Vila Prel, e eles eram da Teologia da Libertação, Padre Brandão. Né? E li um livro muito interessante chamado do Dom Pedro Casaldáliga, Creio na Justiça e na Esperança. Né? E esse livro me deu uma enorme desejo de fazer uma militância política mais forte. Né? E aí, com a igreja. E encontrei um amigo, Benedito Preza, que ele morava em São Miguel Paulista, era da Fraternidade Foucault, era de Águas da Prata. E eu falei, Benedito, você não me leva para conhecer Dom Pedro Casaldáliga? Ele falou, levo. Isso quando? Isso em 1979. E eu fui conhecê-lo lá na Dom Pedro Casaldáliga, eu fui conhecê-lo em Itaici, no encontro da CNBB. E eu mostrei disposição de morar no Araguaia, São Félix, onde Dom Pedro era o bispo. E ele até topou que eu trabalhasse lá, mudasse para lá. E eu comecei a frequentar São Miguel, visitar o Benedito. Me lembro que eu fui até com um amigo, Rogério Patini. Nós fomos 2 vezes lá, fomos no Tatuapé, num outro amigo da fraternidade. E aí o Benedito uma hora falou, por que você não fica em São Paulo? Porque você já está fazendo a faculdade e tal. Você não abandonaria a faculdade de Direito. Né? Então, no segundo ano, eu retomei o estudo lá na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e fui morar em São Miguel.